Graças a Deus. Estamos aqui nesta manhã. Falo manhã, mas já é aproximadamente meio-dia e 6 minutos. Vamos esperar algum dos nossos irmãos adentrar nesta live para nós estarmos ministrando uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Nesta hora, no domingo de hoje que nós estamos, aproximadamente meio-dia e 7 minutos, Deus tem nos revelado uma palavra para nós estarmos ministrando nesta tarde. Graças a Deus pela vida de todos aqueles que dormiram e acordaram. Porque, como disserte o salmista, eu dormi e acordei, porque o Senhor sustentou a minha vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida, ela é guardada pelo Senhor. É o Senhor que guarda a nossa vida. Porque a Bíblia diz assim: se o Senhor não guardar, em vão vigia e sentinela. Então é Deus que nos guarda. Somos guardados pela proteção de Deus. Somos guardados pelas mãos do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. É momento de nós só agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito, por tudo quanto Deus tem nos dado, por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Eu louvo a Deus porque Deus tem abrido as portas, Deus tem nos dado saúde, tem nos dado força e tem nos dado graça. Congrego ali na igreja da Baixada Santista, aonde está os cuidados do pastor Teotônio, um homem de Deus, um homem que Deus tem achado graça em ter depositado confiança e tem entregue ao seu rebanho, aos cuidados dele. Louvo a Deus pela vida do meu pastor. Atravessou uma enfermidade aí, uns dias aí ficou enfermo, ele foi acometido pelo Covid-19,
mas o Senhor foi com ele. Passou no vale da sombra da morte e Deus o ajudou. Como disse o apóstolo Paulo, nosso irmão, em Cristo Jesus, a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor. Como disseste o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa fortaleza é o Senhor. Não tem outro. Não tem para onde correr. Porque a Bíblia diz assim: nós não somos como os demais homens que não há esperança. Porque o homem natural, quando eu falo do homem natural, porque existe 3 tipos de homem. Existe o homem natural, existe o homem espiritual e existe o homem carnal. Quando nós falamos do homem natural, nós estamos falando daquele homem que já ouviu a voz do Senhor através de alguém ministrou a palavra para este homem, mas este homem, ele falou: olha, irmão, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá fazer uma visita. Então este é o homem natural, ele já ouviu a palavra, mas ainda ele não se decidiu, ainda não confessou com a sua boca. Porque Paulo disse em Romanos que é necessário o homem crer com o coração e confessar com a sua boca. Então este homem, ele pode até crer no coração, mas ainda ele não confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então este é o homem natural. Ele já ouviu falar de Jesus, mas ainda ele não se decidiu. Então ele é um homem natural. Ouviu, mas ainda não se decidiu. O homem espiritual é aquele homem que ouviu a palavra do Senhor, reconheceu que não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, aonde morreu na cruz do Calvário, derramou o seu único sangue pelas nossas vidas, e ele reconheceu que ali na cruz do Calvário o Senhor pagou um alto preço pela sua vida. Aí ele crê no coração, confessa com a sua boca, e o seu nome é escrito no livro da vida. Ele se torna um homem espiritual, quando ele confessa o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele se torna um homem espiritual. Ele deixa de ser um homem natural e se torna um homem espiritual. Mas, irmão Antônio, você falou de 3 homens. O homem natural, o homem espiritual. Eu quero saber do outro. O outro é o homem carnal. O homem carnal, ele é diferente do homem natural. Porque o homem natural, ele ouviu falar de Jesus, mas ele ainda não se decidiu. Ele fica naquela: um dia eu vou lá fazer uma visita, um dia eu vou. E nunca vai, mas ele já ouviu, então ele é um homem natural. Como eu falei agora há pouco, é o homem que se decide, ele reconhece que não há outro Salvador
a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então ele entrega a sua vida a Cristo, confessando, crendo no coração. Ele crê no coração e confessa com a boca, que Paulo diz, tem que crer no coração e confessar com a sua boca. Então, ele reconhece que não há outro Salvador, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, o homem natural, ele deixa de ser natural e passa a ser um homem espiritual, porque ele passa a acreditar na salvação. Ele passa a acreditar na vida eterna. Então, ele deixa de ser um homem natural e se torna um homem espiritual. Quando ele se torna carnal, é quando ele levanta a sua mão, reconhecendo o Senhor como Salvador e Libertador, aquele que muda a vida do homem, do mais vil pecador, e ele deixa de praticar as coisas que o Senhor falou nas suas escrituras. Seguir a paz com todos, fugir do mal, deixar as coisas pecaminosas deste mundo. E ele passa a fazer tudo aquilo que a Bíblia abomina. Ele passa a fazer tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Aí ele se torna um homem carnal. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há. Está lá em Romanos capítulo 8, do verso 1. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando um homem, ele reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, que ele começa a levar uma vida conforme a palavra do Senhor, buscando a Deus, orando a Deus, jejuando, fugindo do mal, da roda dos escarnecedores, pessoas que escarnecem, pessoas que não têm compromisso algum com a palavra. Este homem de Deus foge do mal. Este homem se torna um homem que verdadeiramente leva uma vida espiritual. Onde ele olha para o pecado, e aquele pecado já não agrada mais a ele. Onde ele olha para o pecado, e nada deste mundo agrada. Porque os seus olhos já estão fitos no Senhor. Os seus olhos já é comprometido pela palavra de Deus. Como disserte o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Então ele se torna um homem dirigido pelo próprio Espírito de Deus. Então a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele tem uma vida espiritual, uma vida a qual o Senhor falou na sua palavra, que o Espírito está pronto. Então o Espírito dele está pronto a todo momento, a todo tempo o Espírito dele está pronto. Ele vence os desejos da carne. E aí, para este homem, não há condenação. Para este homem, não há condenação. Por quê? Porque ele já está em Cristo. Ele já é nova criatura. E a Bíblia diz, o que era velho se tornou novo. Então, ainda que o inimigo venha lhe acusar alguma coisa, o Senhor o justifica de tudo. Porque o sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário, nos limpou de todo pecado. Então nós somos limpos.
pelo próprio sangue de Jesus. E eu vou mais além e digo, se o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos limpou, então o sangue de Jesus Cristo nos enxágua também. Nós somos enxaguados pelo sangue de Jesus. Sangue esse que quando nós oramos e falamos a respeito do sangue, o sangue de Jesus Cristo tem poder, cria um impacto nos lugares celestiais. Por quê? Porque anjo não conhece sangue. Não. Anjo não sabe o que é sangue. Mas o inimigo da nossa alma, ele sabe. Ele sabe. Que foi através do sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Pedro diz na sua carta: vós não foi comprado nem com prata, nem com ouro, nem com coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clama por justiça. Mas o sangue de Jesus Cristo não. O sangue de Jesus Cristo nos libertou, nos mudou, nos transformou. Falando através do sangue de Jesus Cristo, falando do sangue de Jesus, eu me lembro de uma reportagem a qual passou esses dias na televisão, de um ladrão que foi roubar um carro que estava parado no semáforo. E dentro do carro tinha uma mulher. Esta mulher evangélica, servia a Deus, compromisso genuíno com as escrituras, acredito que sim. Que quando o ladrão pega na maçaneta do carro e anuncia que é um assalto, aquela mulher tinha tanta convicção na sua salvação, ligada com os céus, que ela não disse outra palavra a não ser aquela: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Sabe o que aconteceu? O cara caiu na hora. Caiu durinho. Morreu na hora, na hora. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Olha. Na hora o homem caiu, entrou em óbito, na hora. E a reportagem falou qual foi o motivo da morte daquele homem. E alguém testemunhou as últimas palavras que aquela mulher tinha falado para aquele homem. As últimas palavras que aquele homem ouviu foi essa: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Olha, o cara caiu na hora, morreu na hora. Então o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando nós oramos, pedimos a Deus, através do nome de Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz assim, que nós entramos na presença de Deus através do precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos dá acesso de nós entrarmos com liberdade e chegarmos diante do trono de Deus com toda a confiança e toda a ousadia. Olha que liberdade. Olha que liberdade o sangue de Jesus Cristo nos dá. Uma liberdade de nós entrarmos na presença de Deus através do sangue. Eu me lembro que antigamente os nossos irmãos em Cristo Jesus, antes de colocar o pé à porta, eles falavam: Senhor, me cubra com teu sangue. Me cubra com teu sangue. E a gente via vários testemunhos maravilhosos da parte dos irmãos. O que acontecia, os livramentos de morte, de roubo, de assalto.
os livramentos de setas malignas. Depois que muitos pararam de orar envolvendo o sangue de Jesus Cristo, você vê que a gente não escuta mais testemunhos poderosos da parte de Deus à vida desses irmãos. Não sei o que está acontecendo, não sei, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando nós falamos o sangue de Jesus Cristo tem poder, como eu estava falando agora há pouco, os anjos não conhecem sangue. Não. Eles não conhecem sangue, mas sabem do poder do sangue. Porque quando você fala no sangue de Jesus, os anjos eles sentem o impacto. Eles são arremessados para trás. Porque há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Prova disso, que quando João, na ilha de Pátimo, ele tem aquela revelação, ele vai aos céus, o Senhor abre as mansões celestiais para ele, e lá nos céus, alguém pergunta para ele, tu sabe quem são esses aí? Ele diz, eu não sei. E alguém vai e diz para ele, esses aí são aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Olha! Eita Deus! É maravilhoso. A nossa alma, ela fica alegre. Nós se alegramos quando falamos a respeito do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo é uma arma poderosa, onde a Bíblia diz que eles venceram através do sangue de Jesus. Entendeu? Quando eles não tinham mais força, eles sacavam o sangue de Jesus e lançavam em cima do inimigo. Como assim? Como assim, irmão Antônio? Eles puxavam o sangue e lançavam em cima do inimigo? Não. Eles iam através do sangue de Jesus Cristo, como que diz, Satanás, o sangue de Jesus Cristo tem poder. E Satanás, ó, batia em retirada. Satanás batia em retirada. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Como eu estava falando agora há pouco, a respeito do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. 3 tipos de homem. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal é esse que deixa de lado o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e passa a levar uma vida de escândalo, uma vida pecaminosa, uma vida que aos olhos humanos, aos olhos de Deus é abominável. Por causa destas vidas, dessa vida, que muitas das vezes entra até escândalo, o sangue de Jesus Cristo vai ser cobrado destas vidas. Vai. Mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que abraçaram a morte de Jesus Cristo ali no Calvário. E reconhecendo que o Senhor o transforma, o Senhor muda o caráter, muda a personalidade, muda a maneira de viver. Prova disso que eu estou aqui. Se eu estou aqui falando a respeito do sangue de Jesus Cristo, porque outra hora eu tinha uma vida também, uma vida totalmente bagunçada, totalmente uma vida errônea. E eu reconheci, parei no tempo e reconheci que
A morte de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, tinha o poder de me libertar. Aí Jesus me libertou. Me libertou das drogas, me libertou da bebedice, me libertou da criminalidade, me libertou das vidas que desagradavam aos olhos do Senhor. E eu não sou melhor do que ninguém em nada, não. A única coisa que aconteceu é que eu passei a crer, a acreditar. Jesus tinha o poder de me libertar. E através da minha libertação, passei para frente, como muitas pessoas me pararam aí afora e me perguntaram: irmão Antônio, o que aconteceu com você? Porque antigamente você bebia, fumava, usava droga, fazia coisas erradas. O que aconteceu para você deixar tudo isso? Abandonar uma vida de mentira, uma vida enganosa. Porque este mundo é só ilusão. Este mundo é só ilusão. Esse mundo, a alegria do mundo é uma alegria momentânea, uma alegria passageira, para onde aonde o homem se alegrar, aonde o homem se alegra, para ele se alegrar, ele tem que cheirar poeira, beber cachaça, cerveja, mentir, levar uma vida de mentira, de engano. Mas eu louvo a Deus que eu reconheci que a vida neste mundo, aí fora, sem a verdade, é aquilo que Jesus disse: eu não dou a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz enganosa, uma paz falsa, uma paz mentirosa, aonde o camarada chega bem arrumado, boa família, uma família próspera, e de repente o cara começa a beber, começa a brigar com a mulher, começa a expor coisa que não é para ele expor, começa a falar daquilo que não é para ele falar, começa a se envolver em coisa aonde ele não é para se envolver. Ele perde totalmente a noção daquilo que é realidade. Agora, no outro dia, você encontra aquele mesmo homem, aí você vê, tá vergonhoso, tá triste, muitos presos, até mesmo perdeu o casamento, perdeu amizades que muito tempo tinha, por causa de bebedice, por causa das drogas, por causa da ilusão deste mundo. Então, a respeito do que eu estava falando, do sangue de Jesus Cristo que nos compra, que nos comprou, porque nós estava preso no pecado, no engano, na mentira, no adultério, preso nas coisas deste mundo. Aí Jesus veio, lançou um preço, o preço foi pago, ali na cruz do Calvário, e ele nos libertou. As correntes que outra hora nos prendia, ela foi quebrada. E como disseste o salmista, nós fomos libertos do laço infernal, aonde os laços do maligno estavam nos levando para o inferno. Aí o Senhor vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia,
toma a chave da morte, do inferno e nos liberta da escravidão. Aí Paulo diz assim: ô morte, aonde está a tua vitória? Não tem mais vitória sobre nós, porque nós somos libertos e sabemos que nós temos vida eterna. Nosso amigo Ramão está aí nos assistindo, nosso irmão José Cícero, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Ele lhe dê muitos anos de vida. Ele, cada dia mais, lhe use como o Senhor já tem usado o irmão de várias maneiras, de maneira maravilhosa. E que as portas da revelação, as portas da palavra, da ousadia e graça, venha estar sempre, sempre, sempre aberta para o irmão. Nossa irmã Rose também, uma amiga nossa, mulher de Deus, mulher que tem orado pela nossa vida. E como disseste o apóstolo Paulo, se não fosse a oração da igreja, não teria realizado as obras que foi realizada. Então tudo que Paulo fez, tudo que Paulo escreveu, a prisão que ele passou, a vida de Paulo, depois do cristianismo, que ele aceitou Jesus Cristo, a vida quase toda de Paulo foi na cadeia. Paulo, ele era a cadeia de... Paulo considerava a cadeia como lanchonete. Paulo almoçava, jantava, tomava café na cadeia. Era um hotel para Paulo. Porque Paulo, ele não se alegrava mais nas coisas deste mundo. Paulo sabia em que ele tem crido. Então, cadeia para Paulo prendia só a carne, só seu corpo. Mas a sua mentalidade, a sua alma era liberta. Você pode ver que quando Paulo ele foi preso, ali quando ele chega na Macedônia, que por causa Deus deu uma visão para ele ali, e ele olhou para aquela jovem, e aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Paulo repreende aquele espírito, aquela jovem é liberta, e ali começaram agora a perseguir Paulo, dizendo que Paulo tinha levado outro ensinamento, fora daquele que eles tinham aprendido, e prenderam Paulo, só porque Paulo teve uma revelação de Deus, e viu que aquele espírito não procedia, era um espírito maligno de adivinhação, repreendeu no nome de Jesus, o espírito caiu por terra, e aquela menina foi liberta. Agora eles prenderam Paulo, chicotearam Paulo, e Paulo não abriu a sua boca, porque Paulo poderia dizer, eu sou romano, porque Paulo ele era romano, ele tinha o título romano. Paulo ele era romano, e porém judeu, porque sua fé é judia. Nem por isso Paulo abriu a sua boca de maneira nenhuma para dizer, ei, para com isso, eu sou romano. Não. Paulo ficou em silêncio, foi chicoteado, pegou uma quarentena, menos 9, menos uma, que dava 39. 39 chicoteada Paulo pegou. Silas também, que estava do lado de Paulo, auxiliando Paulo, apanhou também. E agora Paulo foi colocado em um cárcere. Olha o mistério da coisa. Paulo foi colocado em um cárcere, chicoteado, apanhou. A história nos diz que Paulo, depois daquela chicoteada, Paulo sofreu com febre, porque seu corpo ficou todo dilacerado. Paulo, o seu corpo cheio de hematomas, porque bateram muito em Paulo. Foram 39 chicoteadas de vara. E batia com gosto, os caras batiam com força.
E Paulo estava ali naquele cárcere, amarrado em um morão, juntamente com Silas. Mas de maneira nenhuma você vai ver ali Paulo murmurando, ou dizendo: Deus me abandonou, estou sofrendo pelo nome de Cristo. Não, não. Paulo está ali, e segundo os historiadores diz que Paulo estava com cãibra, febre. E não é para menos. Não é para menos. A pessoa está todo chicoteado, apanhou muito, em um lugar frio, gelado, porque ali onde Paulo estava era gelado, não tinha sol. Dentro de um quarto todo escuro, amarrado em um morão, só porque Paulo orou pela vida de uma menina, e a menina foi liberta, agora Paulo está sofrendo. Sabe o que Paulo vai fazer ali dentro daquele cárcere? Paulo ele não vai abrir a sua boca para ficar murmurando em nada, dizendo: ah, porque eu estou passando por isso, porque está acontecendo isso. Não, não. Sabe o que Paulo vai falar para Silas? Silas, vamos orar? E a Bíblia diz que eles oraram, começaram a orar, oraram a Deus. E quando eles oraram a Deus, terminando a oração, agora eles começam a louvar a Deus. É aquilo que eu estava falando. A oração, ela abre porta. A oração, ela faz com que você rompe muralha. A oração, ela não fica no primeiro céu, porque existe 3 céus. Existe o céu estrelar, que é esse céu que a gente vê, o primeiro aí. O segundo céu, que é o céu atmosférico. E existe o céu dos céus, aonde o Senhor está sentado, aonde Isaías diz que os céus é o seu trono e a terra os cabelos dos seus pés. Então, quando Silas e Paulo oram a Deus, ele rompe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu e chega diante de Deus, com toda a confiança e toda a ousadia. Agora o que Paulo vai fazer? Paulo, depois da oração, ele vai louvar a Deus. Olha, uma coisa é você louvar a Deus com a conta do banco cheia. Você passar o cartão de crédito lá e o cartão em alta credibilidade. Outra coisa é você louvar a Deus quando você tem um cheque ouro, cheque Marte, cheque especial, que você, aonde você chega, você lança aquele cheque e de maneira nenhuma aquele cheque volta. Outra coisa é você louvar a Deus quando você olha na tua garagem e você tem aquele belo de um carro. Outra coisa é você louvar a Deus quando você olha para a tua família e a família está tudo bem. Você olha para teu filho está cheio de saúde. Você olha para a geladeira está cheia de coisa. Agora, outra coisa, meu irmão, é você orar a Deus e louvar a Deus é quando você está na luta. Quando você está ali, ó, apanhado, porque Paulo apanhou demais. Paulo foi chicoteado. Paulo estava cheio de dor. Da proa da cabeça à planta dos pés tinha cãibra. E Paulo agora está orando a Deus e louvando a Deus. Então Paulo entrou diretamente na presença de Deus. Porque Paulo estava louvando a Deus ali, não é porque ele tinha dinheiro, não é porque ele tinha carro, não é porque ele tinha uma casa bonita, uma casa boa, não. Paulo estava louvando a Deus ali porque ele tinha terminado de apanhar. Ele tinha terminado de passar por um sofrimento aonde os historiadores dizem que o negócio foi sério. Paulo agora está louvando a Deus. E quando Paulo louva a Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu ali. Não se sabe se foi o céu que desceu ou se foi a terra que subiu. Mas uma coisa a Bíblia diz, que tremeu o lugar. Olha, que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. É quando você entra na presença de Deus,
quando tua despensa está vazia, quando você entra na presença de Deus porque alguém te machucou, quando você entra na presença de Deus porque o médico te deu um diagnóstico, e nessa receita que o médico te deu, você tem que tomar remédios muito fortes. Esse diagnóstico que o médico te deu, você muitas das vezes leu lá no diagnóstico dizendo, o médico te desenganou. Ainda que ele não falou pessoalmente, por palavra, mas ele te liberou para tu morrer em casa. Quando você olha aquele diagnóstico, você sabe que aos olhos humanos é impossível. É impossível você sair dessa. É impossível você sair dessa leso. É impossível. Aí você entra na presença de Deus, reconhecendo que só Deus, Ele tem o poder de te tirar dessa. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo sabia que ali ele poderia pegar uma epilomonia. Ele podia pegar uma doença terrível. Ele podia pegar uma doença sem cura. Porque além dele estar chicoteado, além dele estar sentindo febre, além dele estar em um local frio, aonde a história diz que em Israel, ao dia, chega a 43, 44, 45, 46, até 50 graus. É muito calor, muito quente. E à noite, cai para baixo de 0. Agora o camarada está num frio, parecendo uma geladeira, com seu corpo todo dilacerado, cãibra, febre. Ali, ele podia pegar uma doença muito séria, muito grave. Mas Paulo não estava ligando para isso. Paulo estava com o pensamento ligado nos céus, ligado no Senhor, acreditando que o Deus que colocou ele ali é o Deus que é tirado dali. Que é isso, irmão? Você é doido, é? Deus colocou ele ali? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que aprender uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for pela permissão de Deus. Paulo disse assim, ó, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele estava dizendo, eu sou dirigido pelo Senhor. É o Senhor que me dirige. Se o Senhor dirigiu Paulo até ali, naquele cárcere, é porque Deus, ele tinha uma grande obra ser realizada ali. Nada é fruto do acaso. Aí você passa para meditar. Aí você passa a meditar nesse texto que eu estou falando. Paulo começa a louvar. Ali dentro daquele cárcere, naquela prisão, Paulo canta. Só que Paulo tinha sido entregue ao carcereiro. Aquele carcereiro, ele não tinha um coração bom. Não existe carcereiro amoroso. Não existe carcereiro cheio de amor. Não existe carcereiro que tem um coração aberto para a misericórdia. Não. Todo carcereiro tem um sangue ruim. Todo carcereiro tem um coração na mão. Não tem dó de nada. Paulo está ali naquele cárcere, entregue aos cuidados daquele carcereiro. Sabe o que o carcereiro fez? Só que a lei dizia assim, uma vez que o prisioneiro é entregue a um carcereiro, e se caso esse carcereiro deixar o prisioneiro ir embora, ou o prisioneiro fugir, o carcereiro vai pagar com a sua própria vida. Olha o mistério da coisa. Olha agora, e agora? Paulo orou a Deus, depois ele cantou, louvou um hino que mexeu com os céus desceu, a terra não aguentou, agora a terra treme. O cárcere, ele se abre,
O que me chama a atenção dentro desta palavra é que as correntes que estavam aprisionadas nas pernas de Paulo, aprisionada nas mãos de Paulo, Paulo estava preso pelas correntes. Sabe o que foi que aconteceu? Elas quebraram. Pá! Pá! Dos pés. Pá! Das mãos. Da mesma coisa aconteceu com Silas. Porque quando Jesus chega, quando o Senhor chega, as correntes se quebram. As correntes não aguentam. Pá! Porque a Bíblia diz assim, ó, uma vez que você conhece a verdade te liberta. As correntes não aguentou. Quando as correntes quebrou, pá, Paulo foi liberto. O cárcere se abriu. Ruptura abriu na parede. Pá, dava de passar um homem de braços abertos. Paulo agora, juntamente com os outros prisioneiros que escutavam Paulo cantar, eles poderiam ir embora, fugir. Sabe o que Paulo fez? Paulo ficou. Porque Paulo sabia, se ele fugisse dali, os prisioneiros fugissem também, Paulo sabia que o carcereiro ia pagar com a sua vida. Quando o carcereiro ouviu o estrondo, o barulho lá no cárcere, a Bíblia diz que ele veio correndo. Quando ele veio correndo no meio daquela escuridão, ele viu a ruptura, o cárcere aberto, as correntes quebradas. Ele pensou consigo, eu vou morrer pela mão dos romanos. Então eu não posso morrer pela mão dos romanos, eu dou cabo da minha própria vida. Ele ia se matar. Quando ele puxa a espada para ele se matar, Paulo diz, ei, não faça tal coisa, porque todos estão aqui. Todos estão aqui. Nenhum de nós fugimos. Aí a Bíblia diz assim, que o carcereiro pega Paulo, lava as feridas de Paulo, leva Paulo para a sua casa, juntamente com Silas, coloca a mesa. Não entendeu o mistério da coisa? Deus, quando Ele quer, Ele usa até o inimigo. Entendeu? Entendeu? Quando Deus quer, até o inimigo fica a serviço dele. Aquele que era inimigo de Paulo, aquele que queria ver a morte de Paulo, agora está, ó, lavando as feridas de Paulo. Agora colocou Paulo na mesa, na sua casa. Colocou pão na mesa, comida na mesa. Agora ele pede para Paulo, Paulo, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo dá uma chave de fé, prega a palavra. Entendeu? Porque tudo isso está acontecendo na tua vida. Porque tudo isso está acontecendo contigo e você não está entendendo. É porque Deus, Ele tem uma chamada na tua vida. Deus tem um mistério contigo. Deus, Ele quer fazer valer a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Ele quer fazer valer através da tua vida. Porque através da tua vida, vidas vão ser libertas. Através da tua vida, vidas vão ser transformadas. Através da tua vida, o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário vai ser glorificado. Vidas vão ser libertas. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Paulo está sentado na mesa. Agora Paulo pega e começa a pregar a palavra ali. A família do carcereiro, todos que estavam ali, ouviu a palavra de Deus. Através de Paulo, se renderam aos pés do Senhor. Aí Paulo pega e fala para ele, eu sou romano. Sou romano.
Eu tenho documentos de Roma. Sou judeu pelos meus pais. Agora Paulo fala tudo. Alguém diz, mas por que você não falou, Paulo? Sabe por quê? Porque Paulo sabia o trabalhar de Deus. Era Deus que estava trabalhando. Foi necessário acontecer tudo isso para o nome do Senhor ser glorificado ali, na casa do carcereiro. E eu confesso para você que esta live que eu ia fazer era uma live de 10 minutos. Olha quanto tempo eu já estou aqui ministrando a palavra. Eu quero deixar uma palavra ao teu coração. Em Romanos, capítulo 10, do versículo 17. Romanos, capítulo 10, do versículo 17. Romanos, capítulo 10, do versículo 17. Olha que palavra. Olha que palavra. Romanos, capítulo 10, do versículo 17. Olha que palavra. Só para nós fecharmos do que nós falamos a respeito de Cristo. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Em outras traduções está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela levava uma vida de sofrimento. E a Bíblia diz tudo que ela tinha, ela gastava com os médicos. E quanto mais ela gastava, mais pior ela ficava. Quanto mais ela gastava com os médicos, mais pior ela ficava. Primeiro, condição financeira ia descendo. Moral ia descendo. Porque todo médico que ia lá, com certeza passava para outro a doença dela. Ainda que tenha uma ética de médico não falar de outro médico. Mas eu acredito que falava. Agora, a saúde daquela mulher também ia descendo. Sabe por quê? Porque quanto mais o médico mexia, quanto mais o médico dava remédio, mais pior ela ficava. A Bíblia diz que era 12 anos de sofrimento. 12 anos sofrendo com a hemorragia, um fluxo de sangue. Aí a Bíblia diz que apareceu alguém. Ela ouviu falar de Jesus. Porque a Bíblia diz aquilo que eu acabei de ler agora. Romanos capítulo 10, do versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, sabe o que ela fez? Ela foi até Jesus. E quando ela chegou lá até Jesus, a multidão era enorme. Porque onde Jesus está, tem multidão. 3 tipos de multidão seguia Jesus. Existia uma multidão que ia atrás de Jesus só para comer. Porque onde Jesus está, tem alimento. Existia outra multidão que ia atrás de Jesus para achar defeito, procurar defeito, porque sempre tem. Tem gente que vai para a igreja só para ver, caçar defeito no pastor, no presbítero, no diácono, no evangelista, nos auxiliares da obra. São os procuradores de defeito. Mas existia também uma multidão que ia atrás de Jesus porque verdadeiramente necessitava, precisava de um milagre. Talvez você é essa pessoa que precisa de um milagre, onde os médicos já desenganou, onde não tem mais solução para teu problema, humanamente falando. Mas para Deus tem, porque ele diz em Lucas, capítulo 1, do versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Deus é o Deus das causas impossíveis. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.